bom nós estarmos juntos mais um dia na presença de Deus. Alimentar-nos da palavra de Deus é fortalecer o nosso espírito, é fazer com que o nosso coração se renda totalmente à vontade de Deus, mas é também deixar que a nossa inteligência seja orientada pela palavra para que as nossas escolhas sejam as mais certas possíveis, as escolhas que agradam a Deus. É por isso que nós temos o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Quero convidar você a abrir o seu coração para juntos vivermos essa aventura desse estudo bíblico de hoje. E quem nos auxilia no nosso estudo é o Espírito Santo. Supliquemos juntos o Espírito Santo para que ele nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao capítulo 11 do livro de Números. Então quero convidar você a pegar a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, porque isso é muito importante, faz parte da dinâmica da inspiração do Padre Jonas na Bíblia no meu dia a dia. Então pega aí, anota o texto que nós iremos estudar. Números capítulo 11, versículos de 24 a 30. Números capítulo 11, versículos de 24 a 30. Vamos ler o texto bíblico e depois juntos meditá-lo. Depois de sair para comunicar ao povo as palavras do Senhor, Moisés reuniu 70 homens dentre os anciãos do povo e colocou-os ao redor da tenda do encontro. O Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés. Retirou um pouco do espírito que Moisés possuía e os pôs sobre os 70 anciãos. Assim que pousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. 2 homens, porém, tinham ficado no acampamento. Um chamava-se Eldade e o outro Medade. O Espírito pousou igualmente sobre os 2, que estavam na lista, mas não tinham ido à tenda, e eles se puseram a profetizar no acampamento. Um jovem foi correndo avisar a Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Moisés respondeu: Tens ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Em seguida, Moisés recolheu-se ao acampamento com os anciãos de Israel. Já fiz muitas pregações com essa palavra bíblica, gosto muito dela, exatamente por perceber coisas importantes aqui e que nós agora vamos meditar. Deus cumpre aquilo que ele promete. Manda Moisés reunir os 70, mas 2 não vão, Eldade e Medade, ficam fora. E lá Deus se manifesta de uma forma extraordinária. E o Espírito do Senhor é derramado, assim como ele tinha prometido, sobre os 70. E qual é o sinal de que Deus estava se movendo na vida daqueles homens que estavam lá na tenda? A profecia. Eles começam a profetizar, mas eles não estavam muito acostumados a essa ação de Deus. Talvez isso também aconteça na sua vida. Tem muitas pessoas que poderiam ser usadas nos carismas e elas ficam com medo ou até mesmo desconhecem e acabam se fechando e não se deixam usar no carisma da profecia, no carisma dos milagres, da cura, da libertação, da sabedoria, do discernimento, da palavra de ciência, da palavra de conhecimento, da interpretação da profecia em línguas, o dom de línguas. Muitas vezes nós estamos fechados aos carismas. E aqueles homens que receberam, pararam de profetizar. Aí está a realidade da humanidade. Ficaram com medo da ação de Deus e pararam de profetizar. Eu quero dizer para você que um dia foi chamado por Deus. Deus te chamou, Deus te deu ministério, Deus te levantou, Deus quis colocar você
à frente de uma realidade, de um povo. Ele te deu o Espírito Santo, mas você recuou, você abandonou. Se foi por um pecado, volta, confessa, retoma. Se foi por uma situação que você precisa passar por um deserto, passe por ele. Mas saiba que Deus não volta atrás. Ele escolheu você. Ele te deu dons, carismas. Então retoma se você é um desses. Eles pararam de profetizar, ficaram com medo. Nós vamos ver aqui um caso interessante. Josué, ele era servo de Moisés, ele trabalhava com Moisés. Lembra que quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber de Deus a instrução, Josué vai com ele. Ele estava muito próximo de Moisés. E aí Moisés vai dizer, quando ele vem falar, olha, tem 2 homens fora do acampamento, fora da tenda, que estão profetizando. Estão profetizando. Moisés, você quer que eu vá lá e mande-os parar de profetizar? Moisés vai olhar para Josué e vai dizer, tem ciúme de mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse um povo de profetas. Deus quer que nós sejamos profetas, profetas dele nesse mundo. E aqui nós vemos o ciúme, a inveja. Isso acontece nas nossas comunidades, isso acontece nas nossas paróquias, isso acontece nos movimentos. As pessoas se deixarem mover por sentimentos de ciúme, de inveja. Nós devemos cortar esse pecado do nosso coração. Eu quero dizer para você, se você muitas vezes criticou, se você muitas vezes foi até talvez o pároco dizer alguma coisa por motivo de ciúme e de inveja, eu quero convidar você a renunciar esse pecado, a confessá-lo, porque ele é daninho no seu coração. É como se fosse uma erva daninha, um veneno que vai te deixando cada vez mais inseguro, medroso, mas também negativo, pessimista. E Deus não quer isso para o seu coração. Tem ciúmes de mim, Josué? Oxalá que todo o meu povo fosse um povo de profetas. Deixa eu dizer para você, quando nós fomos batizados, no dia do nosso batismo, nós recebemos a graça de participar do profetismo de Jesus, do reinado de Jesus e do seu sacerdócio. Nós somos sacerdotes, profetas e reis em Cristo. E o mundo está necessitado de profecia, de vida coerente, de vida de santidade. E é o Espírito que santifica, é o Espírito que move. Não tenha medo de se deixar conduzir pelo Espírito. Não tenha medo de deixar com que o Espírito use você profeticamente. Se você tiver a oportunidade de profetizar com as palavras, mas deixe o Espírito Santo fazer da sua vida uma profecia. Na sociedade onde você vive, no seu trabalho, na igreja, onde você estiver. Porque o Espírito não fica reduzido a um pequeno número de pessoas. O Espírito não pode ser institucionalizado. O Espírito sopra onde quer, você ouve o ruído, já nos disse o Senhor. Já não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ele disse isso para Nicodemos. É importante que nós nos deixemos conduzir pelo Espírito Santo. Uma vida conduzida pelo Espírito, ela ilumina a humanidade, a sociedade. Então, seja profecia aonde você estiver. Seja uma pessoa que buscou a cura, se deixou transformar, não tem essas atitudes meramente humanas de ciúmes, que valoriza o dom do outro. Eu aprendi com Santo Agostinho algo muito bonito. Santo Agostinho vai dizer assim, se eu sou católico, o dom do outro também é meu, porque o dom dele é universal. Eu não preciso ter ciúme do dom do outro. É meu também, porque faz parte desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então nós não precisamos ter ciúmes de ninguém. O que nós precisamos é fazer a nossa parte, é viver aquilo que Deus espera de nós, é viver aquilo que Deus quer nos dar. O Espírito sem medida. O Espírito não é institucionalizado, ele move, ele traz novidade, ele faz coisas novas, ele usa pessoas que talvez, aos olhos humanos, sejam improváveis, como eu e você, e ele quer nos usar. Não pare de profetizar com a sua vida, porque esse mundo precisa de profetas. Se nós não falarmos com a nossa vida, as pedras gritarão, já disse Jesus. Qual é a mensagem que nós vamos tirar do texto de hoje? O Senhor Deus quer nos dar
o Espírito Santo sem medidas. Será que queremos o dom do Espírito? Não recebemos o Espírito Santo para guardá-lo para nós. Ele age na nossa vida para que sejamos profecia para este mundo, com a nossa vida de santidade, pelo nosso testemunho e pela docilidade em deixar-nos usar por Ele. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Deus quer te dar o Espírito sem medida. Agora você precisa desejar, não para guardar para você. Claro, Ele vai fazer uma obra linda de santidade na sua vida, mas é para que você sirva, para que você seja profecia, para que você se coloque cada vez mais à disposição do Senhor, se deixando usar por Ele. Vamos rezar? Jesus, Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Diante daquilo que o Senhor fez na vida daqueles homens reunidos na tenda e os que estavam fora, Eldade e Medade, derramando sem medida o seu Espírito, eles profetizaram. A maioria ficou com medo, parou de profetizar, Eldade e Medade continuaram profetizando. Eu sei que o Senhor quer me batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu sei que agora a força do seu Espírito Santo alcança cada uma das pessoas que estão fazendo o estudo comigo. Foram tocados pela palavra, agora são tocados pela força, a autoridade, o poder do seu Espírito. Realiza na vida de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs essa obra maravilhosa, essa obra do seu Espírito. Eu suplico ao Senhor humildemente que venha sobre mim uma porção redobrada desse Espírito e faça de mim uma profecia para esse mundo. Vem, Espírito Santo, sobre a vida desses filhos e dessas filhas que agora estão rezando junto comigo e faça deles uma profecia nesse mundo. Batizai-os com o Espírito Santo e com o fogo e mudai a vida de cada um desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. Amém. O Espírito Santo, Ele quer realizar essa obra nova na minha vida e na sua vida. Basta abrir o coração. Nós não podemos ser como aqueles que tiveram medo do agir de Deus. Nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo sem medo, onde Ele quiser nos levar, porque o Espírito sopra onde quer. E depois, eu quero convidar você a ser uma profecia nesse mundo, moldado pelo seu Espírito, pelo Espírito de Deus. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.